Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele. Ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenara, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos o tempo do Natal. Tempo em que comemoramos a manifestação amorosa de Deus a nós, na pessoa do seu Filho, que aguardamos a sua manifestação futura. Como luz a iluminar nossos passos, como luz a retirar-nos das trevas, do abismo do pecado e da morte, e introduzir-nos na sua verdadeira luz. A liturgia de hoje chama a nossa atenção para a apresentação de Cristo no templo. Quando seus pais sobem ao templo com o intuito de consagrá-lo ao Senhor. No templo está Simeão, um senhor já de idade, que Deus faz-lhe uma promessa diante da sua súplica, de que os seus olhos pudessem um dia contemplar a salvação. E Simeão vai ao templo impulsionado pelo Espírito Santo. Nós não estamos aqui por acaso, meus irmãos. Viemos porque o Espírito Santo de Deus toca o nosso coração. Viemos porque o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a estarmos reunidos na mesma fé, celebrando a Eucaristia. E Deus sempre tem uma mensagem para todos nós. Para Simeão, Deus apresenta o libertador. Ele toma a criança em seus braços e diz: agora, Senhor, teu servo pode partir em paz, porque os meus olhos contemplaram a vossa salvação.
Queridos irmãos e irmãs, Simeão tem consciência da missão cumprida. Simeão tem consciência de que o Salvador chegou. Simeão reconhece naquela frágil criança a presença do próprio Deus. É preciso estarmos atentos para que possamos reconhecer nas pessoas a presença de Deus. E amar as pessoas verdadeiramente como Cristo nos ensinou. Assim nos diz a carta de São João. Para saber se conhecemos de fato Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quais são os mandamentos que Cristo nos dá? O primeiro deles é o amor a Deus sobre tudo. Segundo, o amor ao próximo como a nós mesmos. E ele diz: quem diz que eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é realizado plenamente. Dizemos que somos cristãos. Dizemos que cremos em Deus. Mas nossas ações revelam que de fato nós conhecemos, cremos, amamos a Deus? Caso contrário, meus irmãos, nós nos tornamos um contra-testemunho. Quem de nós nunca ouviu dizer assim: olha, fulano às vezes está lá na igreja, comunga todo dia, mas só Deus sabe o que faz em casa com a família. Às vezes a gente ouve isto. E aquele padre tem uma cara de piedoso, mas só Deus sabe. Pronto. É o contra-testemunho. Todos nós corremos este risco, tanto eu como vocês. Dizemos crer em Deus, mas agimos de forma contrária àquilo que Ele nos pede, porque não conseguimos amar verdadeiramente uns aos outros. O amor, ele requer de nós atitudes muito concretas de misericórdia, de compaixão, de paciência. São atitudes que o amor verdadeiro requer de nós. Não é à toa que São João vai continuar dizendo que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. Não é à toa que ele chama a nossa atenção para guardarmos a palavra de Deus e não deixarmos que o ódio tome conta de nosso coração. E ele diz: eu não vos comunico um mandamento novo, mas antigo. Este mandamento é a palavra que ouviste. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Aquele que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, vive nas trevas. É muito forte esta palavra de São João para nós. Durante todo o período do Natal, do Advento, eu venho convidando vocês a retirar do coração tudo aquilo que impede que a graça de Deus brilhe no coração de vocês. Mas eu venho falando muito mais para mim, porque também é preciso nós retirarmos do coração aquilo que impede que a graça de Deus brilhe em nós. E por meio de nós, a sua luz seja comunicada às pessoas. Se dizemos que vivemos nele, que é a verdadeira luz que ilumina nosso coração,
que ilumina a nossa vida, que ilumina nossos passos, mas vivemos no egoísmo, na ganância, no ódio, no rancor, São João vai dizer, infelizmente ainda estamos nas trevas. Por quê? Porque nós não deixamos a luz de Deus brilhar em nós completamente. E como é ruim caminhar nas trevas, não é? Boa parte de vocês aqui devem ser de região rural. É muito ruim quando a gente vai caminhar lá na roça. A gente vai errando o pé, né? Parece que vai pisando alto, sobretudo quando não tem lua, né? E se tem um buraco, meu Deus, é uma tristeza, costuma ser cada tombo. E se encontra uma pedra pela frente, pior ainda, hein? É a situação que encontramos quando tomamos as trevas ou deixamos que ela ofusque a luz que poderia brilhar em nós. O que nós queremos com esse Natal? Natal não passou. Né? Às vezes a gente celebra o nascimento da criança e fica só no nascimento. Vai todo mundo embora e a gente continua a vida como se nada tivesse acontecido. Não. O que fica para nós nesse Natal? De fato, meu coração está ocupado pela presença de Deus. Jesus Cristo se fez presente em mim. A sua luz está brilhando em minha vida. Ou eu ainda continuo apagado, no ódio, no rancor, às vezes na opressão, na depressão, na tristeza. Quem tem Cristo em seu coração tem alegria. Não é assim? Você olha para a cara da pessoa, continua mal-humorado depois do Natal, está precisando de alguma coisa para ficar melhor, né? Porque o Natal tem que ser comunicação da alegria de Deus. Mas meus parentes faleceram. Meus irmãos, esse é o nosso caminho, todos nós um dia vamos falecer. Mas nós não podemos pensar que porque minha mãe foi embora, meu pai, meu irmão, eu não vou mais celebrar esta manifestação bonita da graça de Deus a nós, que renasce no nosso coração, quer brilhar no nosso coração, quer nos comunicar a sua luz. Então São João chama a nossa atenção para o amor a Deus e o amor aos irmãos. Quem diz que ama a Deus, mas não guarda o que ele ensinou, acaba tomando as trevas e se torna mentiroso. E quem diz que ama seu irmão, mas guarda ódio no coração, acaba sendo mentiroso e vivendo no caminho das trevas. Então São João nos mostra o caminho, reforça a proposta de Cristo para nós, de vivermos a plenitude do amor. Não o amor que hoje o mundo propõe. Hoje, quando se fala em amor, pensa-se logo no amor carnal, sexual. O amor de Cristo vai para além de tudo isto. O amor de Cristo supera a amizade. O amor de Cristo supera a entrega da carne. O amor de Cristo é renúncia em favor do outro. É doação em favor do outro. O amor de Cristo se revela na entrega em favor daqueles que Ele nos confia. Então, nós amamos os nossos irmãos verdadeiramente quando somos capazes de colocar nossa vida a serviço deles. Então peçamos a Deus que nos conceda esta graça. Não tenhamos medo de arrancar os rancores, as mágoas passadas. Gente, nesta minha vida de padre, eu já encontrei tantas pessoas que carregam no coração mágoas desde a sua infância e sofrem eternamente. E às vezes deixou com que aquilo tomasse raiz ou tivesse raízes tão profundas que não consegue arrancar. É preciso a gente ir matando aos poucos, né? Às vezes eu brincava com a pessoa assim, que ódio e mágoa no coração desde a infância é igual planta de torre de igreja. Vocês já viram como é que funciona? Vai lá, corta, daí a pouco ela começa a crescer de novo. Não adianta só podar, não adianta cortar. Tem que escavar, arrancar a raiz. Às vezes é preciso até desmanchar a torre para arrancar a raiz. Às vezes é preciso desconstruir
tudo aquilo que nós construímos ao longo da nossa existência para a gente se libertar de tudo isto. Às vezes nós vamos construindo imagens na nossa mente que nunca existiram, mas nós construímos. Então é preciso nós percebermos que o Natal nos convida de fato a percebermos a grandeza do amor de Deus para conosco e vivermos este amor, com nossas fragilidades, mas amando a Deus e amando os nossos irmãos. Com nossas fragilidades, colocando-nos a serviço de Deus e a serviço dos irmãos. Com nossas fragilidades, Ele nos chama e espera de nós uma resposta favorável ao chamado que Ele nos faz. Que nós tenhamos a alegria, meus irmãos, de sermos comunicadores da luz do Senhor, não das trevas da indiferença e do ódio, mas da luz, que é o próprio Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.